Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muita alegria de estar aqui com vocês falando sobre o MDR. Eu sou a Reviane, psicóloga há 24 anos na clínica e também já fui professora, sou formada também em filosofia, me pós-graduei em antropologia da mulher, me pós-graduei também em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, e alguns outros cursos e também formação em MDR. Então, em 2008, eu fiz a primeira formação em MDR. Desde então, eu não paro de estudar sobre esse tema. O MDR é um tema bastante interessante e precisa sempre, né, dessas atualizações. Fiz uma reciclagem em 2020, lá no comecinho da pandemia. E o que nós vamos falar hoje é mais sobre o aprofundamento do MDR na clínica e como ele pode ajudar melhor os nossos pacientes. Eu vou compartilhar com vocês a tela para que fique mais fácil o entendimento desta aula. Então, muito bem, vamos começar aqui falando sobre desvendando o MDR, superando traumas e dificuldades emocionais. Muito importante entendermos a evolução da compreensão do trauma atualmente. Muitos ainda acreditam que o trauma tem a ver somente com grandes eventos, grandes acontecimentos, né? Uma grande catástrofe, um sequestro, uma, uma guerra grande, né? Uma guerra ou uma violência muito grave, de modo que fica a entender como se fosse um problema diria, seria um problema a gente manter essa imagem, né? Porque nós já evoluímos com essa compreensão. Então, existem hoje aí, pelo menos quatro tipos de traumas. Nós temos esse mesmo, né, que eu acabei de mencionar. Nós também temos os traumas das pequenas experiências que geram repertórios, que geram padrões e compreensões errôneas. Então, todos os dias aquela pessoa passando, aquela criança experienciando bullying, todos os dias aquela criança experienciando um desamor. Na teoria do apego, a gente vê, né, a pessoa criando ali um apego inseguro, um apego ansioso. Então, isso tudo também tem de fundo esses traumas. A gente fala de traumas em doses homeopáticas, né? Então, todos os dias um pouquinho de trauma, e aí ao longo da vida aquilo vai criando padrões reativos para poder se adaptar. O organismo vai se adaptando, né, à situação complicada, difícil, onde naquele momento, a criança, o indivíduo, ele não tinha recursos para lidar. Então, temos esses traumas de segunda exemplo. O terceiro exemplo de traumas tem a ver com traumas do desenvolvimento. Então, momentos cruciais do desenvolvimento humano, como, por exemplo, momentos da, do nascimento, momento que estava aprendendo a falar, momentos em que estava aprendendo a escrever, momentos em que o ser humano estava em desenvolvimento, em pontos de virada, né, de mudanças na adolescência, mesmo na adultez, com certos é, eventos que acontecem no próprio desenvolvimento que geram também traumas. E o quarto tipo de traumas, que hoje a gente já estuda também nesse campo do MDR, são os traumas também transgeracionais. Então, são padrões também que são estudados, então, descendentes de pessoas escravizadas, descendentes de pessoas que passaram pelo Holocausto, descendente de pessoas que é, fizeram, né, participaram de guerras. Então, isso tudo também geram padrões traumáticos. Então, esse é um ponto importante que a gente fala de superar traumas e dificuldades emocionais, gerando, né, aí, dificuldades para a pessoa. Então, introdução. O MDR, né, significa em inglês, então a gente lê de trás para frente,
dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. É uma forma de psicoterapia desenvolvida por Francine Shapiro. É amplamente utilizada para tratar traumas e condições relacionadas. Então, antigamente acreditava-se que o MDR só tratava TET. Vamos ver adiante sobre isso. Desde a sua descoberta nos anos 80, o MDR tem ganhado destaque devido à sua eficácia comprovada no tratamento de TET e outras condições. E outras condições. Origem e evolução do EMDR. Então, a descoberta do EMDR foi uma descoberta acidental. Então, Francine Shapiro observou a relação entre movimentos oculares e a redução do desconforto emocional quando caminhava no parque em 1987. Então, ela estava caminhando e ela começou a fazer uma brincadeira ali e começou a perceber que ela ia se regulando emocionalmente. Hoje já existe o instituto, né, na Califórnia, doutora Francine Shapiro, ela é da Califórnia, e nos estudos, nesse instituto, o Instituto MDR, na Endria, ele aprofunda nesses temas. E ela começou a perceber que aquilo era interessante, começou a pesquisar. Então, até hoje existem pesquisas, né? Não para, não para. Então, desenvolvimento da técnica, como foi? Shapiro aprimorou a sua descoberta, transformando-a em uma abordagem estruturada para o tratamento de traumas. Então, a MDR, ela é uma abordagem estruturada, tanto que ela tem começo, meio e fim. Então, fica muito claro, apesar dela ser uma abordagem estruturada, guardem bem isso, ela não é uma abordagem engessada. Então, ela é personalizada, claro, para cada paciente. Validação científica. Estudos rigorosos comprovam a eficácia do EMDR através de exames de imagens, superando o ceticismo inicial da comunidade científica. Então, foi revelado que o EMDR é capaz de modular a atividade cerebral, promovendo a reorganização das redes neurais e reduzindo a ativação do sistema límbico. Além disso, as varreduras cerebrais mostram a diminuição da resposta da amígdala. Então, toda vez que a gente ativa a amígdala, é ativação do estresse. É o corpo dizendo perigo. Então, há uma diminuição nessa ativação. Uma região associada ao processamento de medos e traumas. Então, essa região cerebral, isso tudo nós vamos ver mais adiante, são imagens que revelam a mudança na estrutura cerebral, a estrutura química, a estrutura física no cérebro, principalmente nessa região ligada à amígdala. Quando ativada, gera o estresse ali, a nossa defesa, né? A resposta ao evento traumático qual que é? Vocês devem saber. A resposta ao evento traumático é congelar, fugir ou atacar. Então, no nível destas estruturas no cérebro, a gente vai responder como adaptação a um evento traumático dessas três maneiras. A adoção global. Então, o MDR é reconhecido por diversas organizações de saúde mental e adotado em diversos países como tratamento eficaz para ansiedade, depressão, toque, dor crônica, adicções e outras experiências adversas da vida. Então, a gente considera hoje, dentro desses estudos, que qualquer situação onde o indivíduo não estava pronto, sem repertório, sem recursos para lidar com aquela situação, olha, um susto, um assalto, um xingamento, um padrão de violência, é considerado ali um trauma. Existem traumas com T grande, existem traumas com T pequeno. E o que é trauma para mim pode não ser para vocês. Né? Então, isso é importante entender.
Ao lado, né, estão listadas algumas das organizações que realizam os estudos. Então, aqui, depois, vocês quiserem, eu posso enviar o PDF para vocês estudarem mais sobre essas organizações que são mundiais. Além disso, as varreduras cerebrais mostram uma diminuição das respostas da amígdala também, que também está associada a esse sistema de fugir, atacar ou congelar. Uma região associada ao processamento de medo e traumas. O que é o EMDR? O EMDR é uma forma estruturada de psicoterapia, focada no tratamento de traumas e memórias perturbadoras, através de um protocolo de 8 fases. Quando a gente fala do EMDR, a gente pensa em algo muito rígido, muito frio, muito racional, matemático. Não, e não é. Muito pelo contrário. Conforme a gente vai evoluindo na clínica com esta abordagem, a gente também vai criando protocolos. Claro que não vai diferenciar desse padrão aqui de 8 fases. Mas, por exemplo, aconteceu já de uma paciente estar reprocessando e eu perceber que a paciente precisa de um protocolo de, ao invés de entrar em contato com o problema logo, estruturar ela no que é mais leve, no que é mais lúdico, no que é mais prazeroso e reforçar essas estruturas para que ela, inclusive, consiga mais recursos instalados para lidar com a questão perturbadora central. Então, a gente vai vendo ali, conforme o paciente, a necessidade. Muitas vezes a gente vai reprocessando sem passar por essas 8 fases, mas esse de 8 fases é o básico e é fundamental ser usado na clínica, né? 8 fases. Elas baseiam-se na teoria de que memórias traumáticas podem ser processadas inadequadamente pelo cérebro, causando sintomas persistentes. Então, assim, é o que na TCC, né, a gente chama de estruturação cognitiva, reestruturação cognitiva, porque a pessoa entende de forma disfuncional a realidade por conta do trauma. Então, é isso que ele faz. Tipos de traumas tratados. Ele atua no tratamento de TEPT, ansiedade, fobias, depressão, transtornos alimentares e outros distúrbios relacionados a experiências traumáticas. O objetivo do tratamento visa reprocessar as memórias traumáticas, permitindo que o cliente supere os sintomas e que a memória traumática passe a fazer parte da vida sem reações emocionais. Então, como todos nós sabemos, não é possível esquecer um evento traumático. Jamais. Não dá para abafar aquele evento traumático. Porém, a partir do momento que ele já é encarado de uma maneira mais neutra, de uma maneira mais adaptativa, saudável, e ele é integrado, né? Aquele conteúdo que a gente fala, né, ele é integrado no seu sistema, você vai passar a deixar de reagir emocionalmente àquele trauma. Então, por exemplo, gatilhos. Aqui a gente no MDR a gente chama um ativador. Então, a pessoa viveu um trauma de afogamento e aí ela não aprende a nadar, porque aquilo gera gatilhos nela. Ou a pessoa não vai ao mar, a pessoa não entra numa cachoeira, a pessoa não mergulha, porque aquilo gera um ativador do trauma. Ela deixa, a partir do momento que ela deixa de ver aquele trauma, ela atualiza o sistema de modo que ela deixa de ter reações emocionais no presente. Então, o trauma nada mais é do que um congelamento de uma informação da memória do passado que ficou ali congelado, encapsulado, fazendo com que a pessoa não atualizasse o cérebro. Então, hoje, no presente, ela reage como se ela estivesse diante daquele estímulo. Ela não atualiza. Então, o MDR, o objetivo do tratamento, ela vai reprocessar. É como se a gente fosse naquele núcleo que está ativado, né, de memórias,
tocasse ele, a gente abre uma fenda no arquivo. Tem muitos arquivos, muitas memórias, que numa terapia de fala, a pessoa tem defesas, a pessoa falta, a pessoa fala coisas que não tem a ver com isso, porque ela está defendida. O MDR, ele vai direto ao ponto. Então, ao invés de você ficar assim, ó, esse aqui é o quarto de arquivos. Esse aqui é o quarto aonde estão as memórias da Reviane ligadas ao medo de nadar, por exemplo. E aí, ela vai poder entrar ali e já pegar o arquivo, o material que já tem relação com isso direto. Ela não vai ficar fazendo volta, olhando pasta por pasta, estudando pasta por pasta. Será que essa tem relação? Será que... Não. Ele já abre a fenda e já vai direto. Olha, é esse aqui, ó, é essa memória, a pasta é essa. Puxa a pasta. Ah, aconteceu isso. Ah, tá. Então, isso é um reprocessamento. E é interessante que o trauma, ele mora no corpo. Então, a gente vai ver mais adiante, né? A gente faz mas eu não lembro da minha infância, né? Inclusive, é muito comum isso, porque o próprio trauma faz a pessoa querer não entrar em contato com aquilo. É uma forma de se defender. Então, eu não quero entrar em contato com esse conteúdo, eu esqueço, ou eu olho lá longe. Então, você vai entrar em contato com esse arquivo, vai reprocessar. Agora que aquele está no sistema ativado límbico, no sistema da amígdala, e essa parte mais evoluída, mais racional, mais lógica, vai conversar com a parte menos lógica. Porque é assim que faz esse reprocessamento acontece. O cliente supera os sintomas que a memória traumática possa fazer parte da vida dela, sem reações emocionais negativas. Então, esse é o objetivo do tratamento. Não é fazer esquecer, não é fazer a pessoa. Aliás, não é hipnose. A pessoa não fica assim fora do presente, assim, ela se mergulha naquela memória, ela só vai passando mesmo como se fosse um filme. Existem ferramentas que a gente, inclusive, não coloca a pessoa direto naquele, a pessoa não vai naquilo, ela fica vendo ali, passando, e vai como se ela mesma fosse a sua própria terapeuta, essa parte aqui. E não é uma terapia de ficar falando, não é. Você vai reprocessando e vai falando, vai respondendo o que importa dentro do protocolo. Vocês vão entender isso aqui mais adiante. Como a MDR funciona? Então, o processamento adaptativo de informações, sistema PAI, ajuda o cérebro a lidar de maneira eficaz com experiências perturbadoras, permitindo que as memórias traumáticas sejam processadas e armazenadas de forma adaptativa, como eu disse anteriormente, que é o modelo PAI, né? O processamento adaptativo de informações, em inglês, né? O MDR ajuda a modificar a forma como as memórias traumáticas são armazenadas e processadas no cérebro, reduzindo sua carga emocional negativa, reestruturando a memória. E é uma reestruturação da memória que acontece. A terapia EMDR utiliza estímulos bilaterais para o reprocessamento das memórias traumáticas, permitindo uma nova perspectiva sobre o evento e promovendo respostas emocionais mais adaptativas. Aqui tem um ponto muito importante, muito pontual. Quando a gente acessa a memória, é muito importante que nós, como psicólogos, nós não devemos interpretar ou dizer algo sobre o que a gente está achando daquilo. É o próprio paciente que tem que. Porque às vezes na nossa percepção aquilo está parecendo muito lógico. Porém, na hora que o paciente está no reprocessamento, a gente tem que deixar o paciente trazer e não ficar interferindo. Por quê? O paciente vai falar uma coisa que, numa terapia de fala, nós iríamos fazer uma pergunta que iria induzir ele a tal resposta. Nesse caso, não. Não em alguns protocolos tem uma outra coisa que a gente chama de, claro, as perguntas socráticas, mas não é isso, questionamento socrático, né? Então,
não é isso. A gente tem que deixar. Por quê? Porque acontece muitas vezes, não sei se vocês veem, eu vejo muito, vocês observam, a gente viveu uma experiência lá na infância, a pessoa viveu uma experiência traumática, e aí coloca uma fantasia em cima daquilo, como se aquilo não tivesse acontecido, como se, ela é uma menina linda, mas não, ela não é uma menina linda, era uma menina feia, era uma menina pobre, uma menina com problemas de autoestima, que se sentia feia. Não adianta, você é linda. Ou eu tô dando esse exemplo, né? Você, é, a mamãe te ama muito, não ama nada. Então, são detalhes para a gente poder olhar a realidade do paciente, o que, que ele sentiu, o que vai vir. É colocar, vamos trabalhar a criança interior, por exemplo, essa metáfora, né, da criança interior, aonde a gente inventa, a própria paciente tem essa mania, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso não funciona no reprocessamento. Você está trabalhando ali com o paciente e coloca coisas positivas em cima daquilo. Não, tem que ser a realidade. Então, tá, é olhar com compaixão a realidade e ajudar o paciente a atravessar aquela compaixão com os recursos que ele tem, com os recursos que ele já tem aqui no pré-frontal. E ele tem recursos, porque ele mesmo vai chegando, é lindo de ver, ele mesmo vai chegando às conclusões funcionais. Então, a terapia utiliza esses estímulos bilaterais, reprocessando as memórias traumáticas, e ele ganha uma nova perspectiva sobre o evento. Essa nova perspectiva sobre o evento, que é esse parêntese que eu estou fazendo, essa nova perspectiva sobre o evento é a realidade, porque, na verdade, ele está preso numa desestruturação cognitiva. E a estruturação cognitiva é essa nova realidade, falando em termos, né, de TCC. Então, o evento essa nova perspectiva sobre o evento é justamente, não é colocar coisa positiva, é olhar a realidade através das estruturas mais adultas. Inclusive, geralmente, essas estruturas, né, a gente sabe que a infância ela não é uma questão cronológica só, ela é também, mas a infância ela pode ser ativada a qualquer instante, né? Quando a gente está no carnaval, a gente está na infância. Quando a gente vai brincar, quando a gente vai fazer um lazer, assim, lúdico, um momento lúdico é um momento da nossa criança, né? E muitas vezes a gente está respondendo de forma disfuncional à realidade, porque é essa criança que está com essa distorção cognitiva. E aí ela vai fazer uma fantasia em cima daquilo? Não. A realidade foi essa. Né? Você não podia, naquela circunstância, se sentir assim. Dê a mão, seja compassiva com ela, de entender que aquilo ali é real. Que ninguém validou isso para ela. E ela mesma vai validar. Isso que ela não é o terapeuta que vai validar. Principalmente o paciente vai validar. Depois você pode ajudar ele revalidar, mas primeiro ele chega a essa conclusão. Esses estímulos podem ser através de movimentos alternados oculares, então a pessoa nós temos um movimento ocular, ficou no consultório, tem um movimento ocular, então tem uma barra de luz que a barrinha a barrinha não faz nada. A barrinha, você pode usar a barrinha se você quiser, para você não cansar seu braço. Mas a ideia é que a pessoa faça esse movimento dos olhos, como se você olhasse para esse cantinho aqui e o cantinho de lá. Você pode fazer na horizontal, você pode fazer na diagonal. Esse é o movimento dos olhos, na diagonal. Você pode fazer um movimento infinito com os olhos. Quanto mais rápido, melhor, conforme o ritmo de cada paciente. Tem aplicativos para fazer online nos movimentos oculares, que você passa o link para o paciente na hora da sessão, ele tem que ser no computador, e aí ele clica no link e na própria tela ele vai seguindo a bolinha. E você vai controlando o ritmo da bolinha para fazer o movimento mais rápido, mais lento. Então, quando o paciente está mais ativado,
A gente procura fazer, às vezes, mais lento, quando o paciente está muito dissociado, a gente pede para o paciente fazer mais leve, para o paciente a reação emocional está muito forte, então a gente pede para o paciente ir mais lento. Às vezes está um pouco mais, está muito racional, está muito, nada, não vem nada. A gente faz um pouquinho mais rápido. Ou acrescenta dois estímulos, por exemplo, um movimento ocular com um movimento tátil. Isso é um exemplo. Nós vamos ver mais adiante. Então, os movimentos podem ser oculares, eles podem ser táteis, então online o próprio paciente faz nele, ele cruza aqui as mãos e faz esse movimento, que é o abraço da borboleta ou o abraço do anjo, né? Ou pode fazer na perna também, se cansar, ou pode fazer assim, esses são os movimentos táteis. Você tem que cruzar. E quando o paciente está fazendo, ele não pode cruzar as pernas, não cruzar os hemisférios. Ele precisa estar com os dois pés firmes, sentado e ereto. Não pode fazer deitado, né? No sofá deitado, com as pernas. Não, com as pernas cruzadas nunca. Sempre coluna ereta, pernas laterais, né? Bem firmes. E pode fazer esse movimento tátil nas pernas. Antigamente, a gente mesmo colocava uma almofada no colo do paciente, né? Eu atendo somente adultos hoje, né? Mas eu colocava a almofada no colo e colocava as duas mãos dele em cima da almofada e tocava também, no caso. Antigamente eu fazia assim. Mas nós temos aqui, eu não trouxe, tem no consultório para o movimento tátil, também uns estimuladores, que são vibradorzinhos que a gente coloca, e ele vai vibrando, um em cada mão. Então, o paciente está aqui, ele só fica quietinho com os dois na mão, né? Não trouxe aqui, esqueci. Mas vocês podem ver, consultar na internet, eu até tenho no meu YouTube, tem um exemplo desse que tem lá no consultório. Então, você coloca um em cada mão. Você não vai fazer isso, tá, gente? É só o exemplo. Então, ele vai vibrando, duas bolinhas assim. São estimuladores táteis. Ou auditivos. Então, auditivos, nós temos alguns autores que fizeram músicas específicas para o EMDR. Eu não gosto de consultar músicas do YouTube, que eu não sei o que eles colocam. Eu gosto de consultar uma específica dos autores que são especialistas nesses para o EMDR, fizeram especialmente para o EMDR. Aí eu utilizo também nas sessões online. Na presencial também, eu peço para o paciente assinar uma plataforma de música, para que não venham propagandas, né? Ele coloca o fone de ouvidos e a gente coloca a música desses autores, para que ele possa ouvir a música. A música, às vezes tem pacientes que sente ela vindo assim nesse lado, às vezes tem paciente que sente assim, tem paciente que sente assim. Olha que interessante, né? Mesmo tipo de estímulo, mas cada paciente sente de um jeito. Então, existem esses três tipos de estímulos: os oculares, os táteis ou os auditivos. Quando a gente vê as pessoas falando do EMDR, que não são formadas, elas não entendem muitas vezes, acha que é o próprio objeto que é terapêutico, não é como a fisioterapia. Então, por exemplo, numa fisioterapia, né, você coloca aqui aqueles vibradorzinhos, aqueles choquinhos, né? Aquilo ali que está sendo terapêutico. Não é assim no MDR. O MDR é o estímulo bilateral. Então, aquela luzinha é só para ajudar o psicólogo a não ficar cansando a mão. Que a ideia é que ele faça os movimentos oculares, ou que ele possa fazer o estímulo tátil através desses vibradorzinhos ou dos abraços, ou os auditivos, que são as músicas. Não é a música em si, é o estímulo bilateral que faz essa abertura, essa fenda no arquivo correto. É só isso. Não é nada relacionado. É isso que muita gente não entende. Tem que diferenciar. Não é o objeto, e sim o estímulo bilateral que aquele objeto gera no organismo. É isso que é importante. Separar. A estrutura da sessão de EMDR. O EMDR é uma abordagem terapêutica baseada em evidências. O que é uma estrutura baseada em evidência? Ela tem que considerar, dentro das pesquisas, qual que é o melhor resultado para
para aquele quadro. Então, por exemplo, para um quadro de ansiedade, qual que é a melhor evidência hoje? TCC. Para um quadro de TEPT, qual que é a melhor evidência? O MDR. Para um caso de depressão, qual que é a melhor evidência? Então, a gente vai fazendo, conforme a conceitualização do caso, qual que é, o que os estudos dizem, mostram que aquela evidência, o estudo fala, é melhor isso para essa pessoa. Então, a gente considera essa questão da pesquisa. A segunda coisa que a gente considera é dentro do que o paciente, da preferência do paciente, o que ele prefere. Por exemplo, eu tenho pacientes que nem conversam, eles já chegam para o MDR, só querem MDR, né? Eles chegam na sessão e vamos que vamos, né? Esses pacientes, eles preferem. Então, eles preferem o MDR, eles preferem uma terapia mais de fala, ele prefere mais uma arte terapia dentro do que eu sou formada, o que para ele prefere? Dentro do que tem evidência, né? Então, o MDR tem isso, e a outra coisa que a gente tem que considerar na abordagem baseada em evidência é se nós, como terapeutas, somos capacitados, nós temos formação adequada para oferecer aquela abordagem, aquela técnica ou aquela solução para o paciente. Então, eu adoro, por exemplo, eu acho, para mim, é muito eficaz o MDR. Eu acho muito eficaz também as perguntas socráticas, os questionamentos socráticos, né? Então, isso é fundamental. Dentro da TCC, muitas outras coisas são interessantes dentro da minha formação. Então, tem que considerar essas três questões. Diferente de que muita gente fala que é positivista, que é racional, que é matemática. Não é isso. Tem que considerar esses elementos. Então, o MDR é uma abordagem baseada em evidências, envolve 8 fases de um protocolo. Essas fases são projetadas para ajudar tanto o terapeuta na condução do plano de tratamento, quanto os clientes que sentem segurança ao saber o tratamento tem início, meio e fim, gente. O mundo hoje é assim, as pessoas, elas querem ter previsibilidade, e o MDR ele dá isso. Isso significa que ele vai ficar pouco tempo? Não significa. Significa que é uma coisa mágica? Não. Então, depende muito, né? É bem clichê falar isso, mas é verdade, né? Todo mundo sabe disso. Então, o cliente pode interromper o terapeuta a qualquer momento, se achar conveniente. Ou seja, ele está lá fazendo MDR, principalmente quando ele ainda não entende muito sobre o que é o MDR, porque tem muita mística, misturando. Às vezes eles vêm com a ideia de hipnose, que vai levar ele para outra dimensão, que vai deixar ele hipnotizado, fora de si, vai perder o controle. Então, desmistificando isso. Então, no início, geralmente, eles têm isso. Então, a gente dá essa liberdade, e é muito importante avisar o paciente para ele se sentir mais seguro. Você pode pedir para parar. Nesses anos todos que eu trabalho com MDR, só teve um caso em que a paciente pedia para eu parar, que era um caso de violência, né, sexual. Então, a paciente, ela entrava em contato e ela pedia sempre para parar. E a gente fazia um pouco com o olho aberto, estruturava um pouquinho, regulava um pouquinho a emoção, respirava um pouquinho para ela continuar, né? Isso é importante, mas não é uma coisa assim, vai sofrer, vai mergulhar no sofrimento. Não é isso. Então, era a própria paciente que tinha esse padrão, né? Estava muito ativada ali. Então, isso é só para avisar. Falar, olha, levanta a mão, falar, eu não quero entrar em contato ainda, não quer, começou a mexer nisso, eu não quero. Parou ali? Ah, não, você tem que ver isso. Não, a gente não trabalha assim com a MDR. A gente deixa o paciente à vontade para tocar no assunto na hora que ele se sentir à vontade para falar naquele assunto, né? A gente pode até falar, olha, quando você se sentir à vontade, a gente volta nesse assunto. Isso é muito importante, inclusive para qualquer terapia, não é verdade? Então, saber que o tratamento tem começo, meio e fim ajuda muito na condução do tratamento. O cliente pode interromper, as séries de movimentos alternadas são repetidas até que o evento torne-se menos perturbador. A gente vai mensurando. A gente fala muito, segue com isso, segue com isso. Então, a gente faz um movimento, vai vindo memória, a gente para, respira, volta, e ele vai relatando o que vem. Quando ele vai relatando, a gente percebe que tem uma evolução. Ele mesmo vai chegando às conclusões, vai mensurando, olha, de 0 a 10, quanto que está
ruim, de 1 a 7, quanto que tá bom. Então, a gente vai vendo as mensurações, e ele também é muito legal. Depois do reprocessamento, é comum que prevaleça uma crença positiva sobre si mesmo, bem como uma impressão de distanciamento da recordação. Então, é interessante que a gente vê assim, quando o trauma é muito, muito antigo, é comum aparecer como foto as memórias. Ou muito impregnada na sensação, onde o paciente não tem memória do que é essa sensação. Ah, eu tenho uma sensação toda vez que eu vou falar em público que minha mão está enorme. Enfim, quando os pacientes falam, eu não lembro da minha infância, isso está no corpo, é só olhar a sensação. E o que essa sensação lhe diz? Aí começa o reprocessamento, isso vai levar às memórias que precisam ser trabalhadas. Dentro do protocolo, isso fica muito claro. Vamos lá, para a fase, né? Aqui vamos começar a falar do MDR, das 8 fases. Essa aqui da foto é a doutora Francine Shapiro. Então, nessa primeira fase, o terapeuta procede ao levantamento de um histórico detalhado da vida do cliente. Então, a preparação é histórico. Então, incluindo seus traumas e seus recursos, para a gente entender se a gente pode mexer ali. Geralmente, quando o tratamento vem, o paciente vem com muitos traumas complexos, eu falo assim, ó, tem gente que tem só um cômodo para arrumar, tem gente que tem só a sala, tem gente que tem um quarto, a sala, tem gente que tem um quarto, a sala, o banheiro, tem gente que tem a casa toda, tem gente que tem a casa toda, o quintal, tem gente que tem a casa todo o quintal e o bairro, tem gente que tem a sala todo o quintal, o bairro e o mundo. Então, assim, a coisa vai ficando complexa. Então, esses daí eu vou primeiro nos mais leves, nos temas mais leves, né? Como a gente faz com a TCC, né? Quando a gente vai colocar o paciente em contato com a dificuldade, né? Na ativação comportamental. Então, nessa primeira fase, o terapeuta procede ao levantamento de um histórico detalhado da vida, incluindo seus traumas e seus recursos, para entender até onde a gente pode ir. A partir dessas informações, desenvolve uma parceria com o cliente de um plano de tratamento, como toda terapia, né? É assim que funciona. A fase 2 é a história clínica. Nessa fase, é estabelecida uma relação de segurança e confiança entre cliente e terapeuta na história clínica. Na anamnese, quando a gente vai levantando, ele vai falando já na anamnese. Deixa eu abrir aqui para a gatinha. Que ela fica querendo entrar, aí você abre a porta, ela quer sair. Então, nessa fase, a gente vai criando o vínculo com o paciente, que ele vai confiando, ele vai falando da história dele, a gente vai ouvindo, uma escutativa, né? Como toda. E até aí, nada diferente do que a gente sempre faz, né? Então, o terapeuta também explica a teoria do MDR, é muito importante explicar, é muito importante para ele não ficar com essa ideia que ele vai entrar em transe, que ele vai perder o controle. Então, como isso é feito? E o que a pessoa pode esperar durante, né? Ai, será que eu vou passar mal? Será que eu vou conseguir ir para cá? Será que eu vou conseguir dirigir? Será que eu vou, sabe? É uma coisa assim que vai abrir. É que nem quando a gente vai ao médico e o médico explica tudo, é muito mais tranquilo, não é verdade? Então a gente também explica como vai ser durante, ensinar alguns recursos, né? Caso surja alguma reação emocional mais intensa durante o reprocessamento. Esses recursos é o lugar seguro, a gente instala como se fosse um software, a gente instala no paciente um lugar seguro. A gente mostra para ele, por exemplo, isso tudo que a gente já faz na clínica. Olha, respiração, relaxamento, enfim, coisas que ele pode utilizar para lidar melhor com uma reação emocional. Então, ele já está preparado ali. A gente também não pode ficar muito, aqui eu estou falando assim para vocês, tá? Mas quando a gente estiver falando com o paciente, a gente não fica assim, olha, já quer sair. Você abre a porta, ela quer sair, você fecha a porta, ela quer entrar. Então, a gente também não fica muito presa, assim, falando.
que pode acontecer tal coisa, assim. A gente vê o paciente, sente o paciente, se ele estiver muito assustado, com medo, o que, que ele ouviu falar por aí a gente vai desmistificando isso, porque se a gente ficar com muitos dedos, ele fica com medo, aí ele vai criando mais medo ainda e piora. Então a gente fala de uma forma leve, de uma forma lúdica, é assim, a gente vai trabalhar isso para que ele entenda que ele está seguro, que ele tem ferramenta e recursos para lidar com aquela memória que vai aparecer. Muitas vezes, e isso é muito rico no MDR, a pessoa, a maioria das vezes, ela não tem noção do que é que gera aquele mal-estar nela. Por isso que ela vai falando na terapia de fala, ela nunca vai chegar. Que se for assim, ela nunca chega numa conclusão, ela nunca vai acessar. Então demora um tempo para a pessoa, através dos estímulos bilaterais, acessar a memória que realmente é perturbadora, que está gerando aquele mal-estar no paciente, que está gerando aquela depressão, que está gerando aquela ansiedade. Nossa, eu nunca imaginei. Eu mesmo tenho temas que eu trabalhei com MDR que eu jamais iria entender aquilo, saber que era aquilo, se eu não tivesse reprocessado, se eu não tivesse encontrado aquela memória, se eu não tivesse acessado aquela memória e associado com o problema que eu estava enfrentando. Então, isso é fundamental, né? Então, o emocional, entender esse recurso e oferecer esses recursos é fundamental para ele. Fase 3, a avaliação. Nessa fase, o cliente será solicitado a acessar cada alvo de maneira controlada e padronizada, para que possa ser efetivamente processado. Então, existem vários alvos a serem trabalhados. Cada alvo é um protocolo. A gente faz uma coisa de cada vez. Às vezes, essa coisa que a gente começa é como a teia de aranha. Às vezes, isso está ligado a muitas outras coisas. Ou seja, ao trabalhar essa coisa, vai desmanchando as outras junto. E muitas vezes não, aquilo é muito focal e realmente aquilo está ligado somente àquele tema da vida da pessoa. Então, muita gente, por exemplo, muitas mulheres, eu trabalho muito com as mulheres, então muitas mulheres passaram por violência sexual, e eu também sou sexóloga. Então, antes de ser sexóloga, mesmo sendo MDRista, eu não tinha dimensão da gravidade do que é uma violência sexual para uma pessoa. Quando eu fiquei sabendo mais aprofundada, estudando a sexualidade humana, as consequências da violência e como ela se dá, eu comecei a ver que isso tinha muito a ver com alguns comportamentos femininos, ou no caso das mulheres, né, que eu atendo, de desvalor, de questão com dinheiro, de questão com relacionamentos, de questão com trabalho, de questão com ela com o corpo. Então, muitas coisas, não tá muito óbvio somente no campo da sexualidade. Isso vai se derramando, podemos dizer assim, isso vai se espalhando em outras áreas. Então, isso é interessante dizer para o paciente. Então, nessa fase de avaliação, você já vai tendo um panorama do que é a vida desse paciente, né? Então, a gente vai trabalhando um alvo de cada vez. E às vezes esse alvo tem a ver com muitas áreas da vida do paciente, e às vezes esse alvo tem a ver só com uma área. Na maioria das vezes tem a ver com várias áreas. Então, arrumando essa área, os outros vão ficando mais leves. Então, além disso, durante a fase de avaliação, a pessoa classifica a sua crença positiva. A crença positiva a gente avalia de 1 a 7, sendo 1 essa crença não é nada válida na sua vida hoje e 7 é 100% válida na sua vida hoje. A pessoa classifica a sua crença positiva, identifica as emoções negativas e sensações físicas. A gente trabalha no nível físico, racional e emocional. Essas três instâncias, elas conversam o tempo todo no reprocessamento. Vai chegando, é uma reunião dessas três fases. É como se fosse uma sala de reunião, onde esses três estão conversando ali para chegar numa conclusão. Os três têm que falar a mesma língua para ser funcional. Não adianta você saber. Ah, eu sei que eu tenho valor, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou capaz, mas eu estou insegura, mas eu tenho medo, mas eu não consigo fazer dinheiro, mas eu não consigo sair dessa situação. Não adianta.
Só você saber, você precisa sentir. Nós estamos carecas de saber disso, não é verdade? Então, é isso que faz o MDR. Então, o cliente também, deixa eu ver aqui no próximo slide. Ele pode lidar com todas as respostas da pessoa, incluindo traumas, incluindo outras memórias, ideias e associações que possam surgir. Às vezes, quando ele vai falando no próprio protocolo, ele vai associando com outros temas. Então, à medida que o evento-alvo muda e seus elementos perturbadores são resolvidos, ele começa a associar, isso aqui era por causa disso. Não somos nós quem falamos, ele mesmo chega a essa conclusão. Além disso, oferece uma oportunidade de identificar e resolver eventos semelhantes que podem ter ocorrido e estão associados ao trauma, como eu acabei de dizer. A fase 5, instalação da crença positiva. Deixa eu ver se eu falei da fase 4. A fase 3. A fase 4, gente. A fase 4 esta fase lida com todas as respostas da pessoa, incluindo outras memórias, ideias e associações. Então, você já fica. Essa aqui é a fase 4, eu não coloquei aqui. A gente fica atenta ao que o paciente fala nesse alvo e já deixa na manga os temas para as próximas, porque às vezes o paciente está tão ativado que não dá para a gente ficar abrindo muitas janelas. Mas aqui, nós aqui como clínicos, a gente já sabe que tem aquilo também. Então, na hora que ele terminar aquele protocolo, às vezes ele já associa com aquilo, com o próximo. E às vezes ele não consegue, a gente dá uma ajudinha, porque já tem anotado os outros possíveis alvos, porque ele vai fazendo as associações. Aí sim, agora sim, a fase 5. A instalação da crença positiva. O objetivo é concentrar-se e aumentar a força da crença positiva que o cliente identificou para substituir sua crença negativa original. Então, isso que é delicado. A gente não vai inventar, você era uma menina muito inteligente, sendo que a pessoa realmente não era inteligente. A pessoa tinha dificuldades cognitivas sérias. Ela tem que lidar com isso, com a realidade. E o positivo é, você tem valor, você é um ser humano digno, mesmo que ninguém nunca tenha dito isso para você. É um exemplo, né? Você merece valor. Hoje você pode ser a melhor mãe para você. Porque não adianta você falar assim, agora vai lá na sua mamãe, dá um abraço na sua mamãe. No caso, por exemplo, de violência sexual, por exemplo, é muito comum a mágoa da mãe que não fez nada, que tem três elementos, né? Tem a vítima, o abusador e tem a testemunha, não testemunha, tem o cúmplice ali, que fica ali fingindo que não tá acontecendo nada. E isso dói muito. Então, assim, às vezes você vai ter que falar, olha, você vai ter que ser a melhor mãe para você. E você pode fazer isso, porque lembra, a nossa criança, ela tá o tempo todo aqui, ela tá aqui, ela tá lá, né? Ela tá no passado, ela tá no presente. Então, a gente pode fazer essa mãe para a criança. A gente pode ser o melhor pai para essa criança. Né? Qual o melhor pai de todos para nós? Somos nós. Qual a melhor mãe de todas para nós? Somos nós mesmos. Então, o objetivo é concentrar-se e aumentar a força da crença positiva. Aumentar a força da crença positiva lidando com a realidade que o cliente identificou para substituir a crença negativa. Ele mesmo vai perceber, nossa, mas isso não faz sentido algum. Nossa, sim, é verdade. Não. Porque a gente vai perceber, a gente começa a entrar nisso na hora que ele começa a baixar o desconforto e aumentar a crença positiva. Naturalmente, isso vai chegando pelo próprio cliente. A fase 6 é o escaneamento corporal. A gente pede para ele escanear o corpo. Imagine que ele está entrando numa máquina, ou ele está passando um laser, um raio laser assim, e da cabeça aos pés. Onde é que está? Quando você pensa nesse desconforto, onde é que está no teu corpo? É no coração, é na cabeça, é na barriga, é no pé. Então, esse escaneamento corporal vai ajudar muito nas sensações, principalmente para aqueles pacientes que não têm acesso às memórias da infância. Esse escaneamento corporal é fundamental, porque quando ele não lembra
o corpo lembra. Então, ele vai no corpo, aprofunda no corpo. Ah, o que que isso... Tem protocolos que a gente vai só no corpo. E o corpo vai dizendo, e aquilo vai dizendo, e vai chegando na memória. É lindo de ver. Então, depois que a cognição positiva for fortalecida, instalada, isso aqui no protocolo de 8 fases, essa é a parte 6. Mas a gente também pode criar esse outro protocolo que eu acabei de falar. Então, depois que a cognição positiva for fortalecida e instalada, o terapeuta solicitará a pessoa que traga à mente o evento alvo original. A gente volta de novo à imagem inicial. A gente pede na primeira fase do protocolo essa situação que você está vivendo, ou essa depressão que você está vivendo. Se ela fosse uma imagem, como seria essa imagem? Tem pacientes que têm dificuldades, a gente ajuda. Se fosse a capa de um filme da vida da Reviane, seria o quê? Se fosse a cena de um filme, como seria essa cena? Né? A gente fala, aqueles traumas mais antigos, ele fica como uma foto. Os traumas mais recentes, eles geralmente ficam como filmes. Eles têm, as memórias, elas têm movimentos. E é mais um filme, é mais uma foto. É como se fosse aquele filme tal. Muito, muito comum os pacientes falam. É como se fosse a música tal. É como se a minha vida fosse esse filme tal, esse filme de terror, ou essa obra de arte, sabe? Grito, por exemplo, é muito comum grito. Vários pacientes já falaram, já trouxeram essa imagem. Aquela imagem daquele o grito daquele artista. Então, isso a gente volta à imagem inicial, né? A gente volta à imagem inicial e veja e confere se ainda existe desconforto. Então, solicita a pessoa que traga à mente o evento alvo original. O que é o evento alvo original? Vou trabalhar meu relacionamento a dois, que representa essa imagem. Então, voltando a essa imagem, como é que tá? Se ele tiver falar zero, ok, então olha para ela de novo, escaneia teu corpo e veja se tem desconforto. É um escaneamento para ver ele mesmo vendo a evolução. Aí você verifica nessa fase se há alguma tensão residual. Ah, ainda tem um pouquinho de descrença, eu acho que não. Eu mesma sou dessas, né? Eu era mais, né? Agora eu sou menos. Ah, eu acho que. Ah, não, isso é tudo coisa da minha cabeça, não passou nada, daqui a pouco volta tudo. Segue com isso, reprocessa mais um pouco, reprocessa, que aí é como se naquela reunião. É como, é como se naquela reunião tivesse acontecendo entre o cérebro racional, o cérebro emocional e o cérebro sensorial uma objeção. Então a gente vai quebrando as objeções. E isso acontece. Então, primeira coisa, na hora que chegou, baixou o desconforto, volta e verifica se há alguma tensão residual no corpo. É o corpo que vai ser o nosso grande guia. Às vezes, no racional, a pessoa já entendeu, zerou, mas o corpo não. Então, a gente tem que seguir mais um pouco, a gente tem que reprocessar mais um pouco. Nesse caso, essas sensações físicas são então direcionadas ao reprocessamento. Então, a gente segue mais um pouco. Vamos seguir mais um pouco. Presta atenção mais nisso. Vamos mais um pouco. E o paciente vai chegando às suas resoluções. Desculpa, gente, estou falando demais, eu fico empolgada. Fase 7, fechamento. Vamos lá. Essa fase abre todas as novas sessões. No início das sessões subsequentes, o terapeuta verifica se os resultados positivos foram mantidos. Ah, continua, zerou tudo. Olha para a imagem, tá mais apagada. Ah, existem outras técnicas para a gente distanciar, para a gente aproximar. E a gente vai fazendo essa comunicação. Identifica novas áreas, lembra do que a gente guardou na manga? Que precisam de tratamento e continua reprocessando os objetivos adicionais. Então, acontece que o paciente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, ele nem percebe, é na vida prática. Eu tive um caso, acho que esse foi o recorde. Foi um paciente que tinha medo de viajar de avião. Nunca saía de São Paulo, nunca saía de São Paulo.
Aí ele veio na sessão falando da viagem que ele tinha feito para Maceió. Eu falei, nossa, que legal. Eu só ali, né? Ali, fingindo que não é comigo, né? Fingindo que não foi nada. E aí ele simplesmente chegou e falou: Olha, eu consegui. Eu falei, conseguiu? Eu consegui viajar de avião. Ele conseguiu viajar de avião e ele nem chegou na sessão falando, eu consegui viajar, ele chegou falando da viagem. Então não é uma coisa. Da mesma forma que nós não sabemos como a gente chegou naquele desconforto, nossa, por que que eu sou tão capaz e por que que sendo tão capaz, me sentindo capaz, eu não consigo realizar? Não sei. Quando você consegue realizar, você fala, nossa, eu não sei nem como que eu fiz isso. É mais ou menos assim que funciona. Nossa, é mesmo, Revi. Eu viajei de avião, eu nem percebi. Ele nem percebeu, ele tinha esquecido. Ele tinha esquecido. Então, a coisa vai acontecendo organicamente. Então, foram mantidos, identifica várias áreas e vê se tem mais coisas para resolver. Para resolver, uma coisa de cada vez. E a fase 8, que é a reavaliação. Essa fase encerra todas as sessões de tratamento. O fechamento garante que a pessoa saia no final de cada sessão se mantendo melhor do que no início. O cliente também é informado sobre o que esperar entre as sessões. Então, a gente não pode falar para o cliente, olha, você pode ter recaídas. A gente pode falar para o cliente isso. A gente pode falar, nunca mais isso vai te incomodar. Isso não existe no ser humano. A gente também não pode falar, olha, pode ser que você quero fazer uma coisa, vai, um exemplo que seja realista. Você vai virar um, sei lá, um grande comunicador mundial. Não, cada um dentro das suas realidades. Então, a gente pode falar isso para o cliente. Mas a gente pode falar também, eu trabalho assim, no início, às vezes, sessões semanais. Aí, dependendo dos alvos, e quando eles vão melhorando, vai zerando os protocolos, os temas, a gente, no começo da conceitualização do caso, a gente vai vendo todos os temas do paciente, vai zerando, vai zerando, vai zerando, vai zerando, vai zerando, a vida vai melhorando, a gente vai vendo. Aí eu dou uma, um espaçamento entre as sessões. Aí ele fazia uma vez por semana ou duas vezes por semana, e aí ele passa a fazer uma vez a cada 15 dias. Aí volta, depois de 15 dias, e verifica que não teve recaídas, a gente faz a manutenção. Se teve recaída, a gente faz a manutenção. Se não teve recaída, a gente fala, volta daqui a um mês. A gente checa de novo todo o protocolo, tá tudo bem, a vida tá indo bem. Aí a gente dá alta. Eu geralmente trabalho assim. E quando o paciente vem me procurar e ele sabe disso, já é um diferencial. Ele fala, nossa, eu não vou passar a vida inteira na terapia, sabe? E eu tenho jeito, dá uma esperança também. É muito legal isso. Vamos lá. Quem pode se beneficiar do MDR? Então, vítimas de traumas diversos. O MDR é eficaz para pessoas que sofreram abusos, bullying, acidentes violentos e outros tipos de traumas, sejam antigos ou recentes. Então, mesmo aquele trauma antigo, às vezes a pessoa, caramba, eu tenho isso aqui, nunca falei sobre isso. Às vezes ele fala na nossa sessão de MDR. Ou recentes mesmo. Aliás, guardem bem isso que eu vou falar, já que nós estamos falando de trauma. Nós só devemos abrir um assunto de traumas com uma pessoa quando passar 72 horas do ocorrido. Então, vamos supor, a pessoa passou por um assalto. A pessoa vem ativada. Meu Deus, eu fui assaltada esse final de semana, sua sessão é na segunda. E ele foi assaltado no domingo. Não entra muito em questão, deixa só ele falar. Fala, olha, procure. Não evita aprofundar, evite aprofundar antes das 72 horas, para não retraumatizar. Porque quando a pessoa fica, ela está ativada, acabou de acontecer, e ela fica falando, isso ativa mais o trauma. Então é fundamental entender isso. Pessoas com TET, né? Tanto pessoas diagnosticadas com TET, como as que as que sofrem com estresse crônico. Então, existem pessoas que já têm, como eu disse, aqueles traumas homeopáticos, é estresse crônico. A
pessoa eu sou ansiosa. Tá cheio de gente assim, né? Então parece é uma ansiedade depois do ocorrido. O que é o TET? É isso, aconteceu a coisa, não tratou, vai desencadear lá na frente. Inclusive, as primeiras pesquisas com MDR foi com ex-combatentes de guerra. Então começou, aconteceu, aí depois de muito tempo que a pessoa foi desenvolver o transtorno. Por quê? Porque o corpo se adapta, só que tem consequências. Então, pessoas que têm um teto e pessoas que têm esses traumas que eu falei, aqueles 4 níveis lá atrás. Então, a pessoa pode ter aqui e aparecer lá na frente. Ah, por que, que eu não estou ganhando dinheiro? Ah, por que, que eu estou com relacionamentos ruins? Ah, por que, que eu me sinto menos? Ah, por que, que eu tenho tanta vergonha? Por que, que eu não consigo falar? Por que, que eu não consigo vender? Por que, que eu não consigo me posicionar? Enfim, tem gente que tem vergonha de se posicionar até no Instagram. Então, não que precise, não todas, mas é um exemplo, né? Você até não está falando com ela, está falando sobre um assunto que ela sabe. Então, é isso, é um ponto. Né? Então, vem depois, acontece o evento, ela associou e tem a resposta desadaptativa. Pacientes com ansiedade e fobias, memórias ou crenças associadas com ansiedade, bem como medos, fobias, medo de viajar de avião ou navio, dirigir, falar em público, etc. São excelentes temas para reprocessamento, as fobias. A primeira coisa que eu trabalhei com o MDR foi medo de aranhas. Olha que interessante, gente, no meu caso. Vou dar um exemplo. Eu falo agora que tá tranquilo, né? Mas era o quê? Eu tinha medo de aranhas. Eu tinha medo, assim, que a gente, na formação, a gente escolhe um tema, no máximo 5, assim, de desconforto, para a gente reprocessar, para a gente sentir o tratamento em nós. Aí o colega psicólogo, psiquiatra, né? Só psiquiatras e médicos podem fazer essa formação. E aí a gente vai trocando os tratamentos, um faz no outro, na formação. E aí eu trabalhei esse tema da aranha, que eu tinha 5, né? Eu já vi aranha e me arrepiava, né? Eu morei em chácara, imagina, vi aranha toda hora e morria de medo. E aí, o que que era? Foi vindo, foi vindo, foi vindo. Aí foi, segue, 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 segue. Chegou na memória. A memória era uma cirurgia que eu fiz aos 21 anos, de endometriose. Eu fiz, foi um sucesso. Tinha um foco de endometriose no útero. E quando eu terminei, o médico falou, olha, ele fez o toque na época, né? Deitou, fez o exame. Olha, foi um sucesso, você tá bem, tá tudo bem. Aí eu deitei na cama. Quando ele falou, agora eu vou mostrar. Aí quando ele mostrou para mim, ele filmou a cirurgia e mostrou o útero, o foco como é que ele estava. E o foco estava parecendo uma aranha. Era assim, era um tanto de sangue que estava assim no útero, que parecia uma aranha. Aquilo, eu não sei. Na hora que eu vi aquilo, eu desmaiei. Eu desmaiei na consulta, eu caí, né? Eu tava, ainda bem que eu estava no médico. Aí voltei tudo. Eu não tinha sacado que a fobia com aranhas foi a partir dessa experiência. E aí, na hora que eu dessensibilizei e reprocessei, né? Acabou o medo de aranha. Eu fui até no museu ver aranha, vejo aranha, acho bonitas as aranhas. Olha que louco, gente. Eu tinha fobia de aranha. Eu tive um outro caso de um paciente que tinha fobia de pena. Ele não podia ver pena. Pena de galinha, pena de pavão, pena de fantasia de carnaval. Ele era gay e ele sonhava em fazer desfile, né? Mas ele não ia por causa das fantasias, só dele ver aquilo já gerava uma fobia, ele ficava arrepiado, ele se arrepiava todo. E aí, vamos lá, vamos reprocessar, reprocessou, reprocessando, 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 e ele chegou numa cena trágica, né? Onde ele viveu violência sexual 5 aninhos. E ele deitado na cama, a pessoa fazendo a violência nele, fazendo o abuso, e ele virava a carinha assim, ele lembrando assim, que ele a porta entreaberta dava para o quintal e era um galinheiro. E ele associou a pena da galinha com a sensação que ele estava tendo na hora da violência sexual.
Então, esse é um caso muito interessante de entender a fobia. Claro que tem outras formas de entender, que vai vir conforme cada paciente, mas aconteceu isso com o paciente. E comigo, eu associei a imagem da aranha à imagem, mas eu fui criada em fazenda, mas eu fui criada em sítio, por que que eu tenho medo de aranha? Não faz sentido. E aí foi depois dessa cirurgia aos 21 anos que ele mostrou para mim a cena, pronto, a partir dali eu desenvolvi. E eu nem tinha sacado, eu não tinha entendido que eu tinha medo de aranha por causa disso. É interessantíssimo. E fora que tinha, só de pensar, ou alguma coisa, algum objeto parecido, polvo, imagina, tudo que tinha assim, um monte de coisa, assim, perna, é porque era aquela imagem da cirurgia que eu associava. Transtornos de dependências. Também dependências de substâncias, dependências alimentares, adicções, dentre outros, são trabalhados ao explorar crenças e traumas subjacentes que contribuem para esses comportamentos, né? Então, até dependência de substâncias, bem legal. Isso aqui a gente pode falar para o paciente, né? O que esperar durante o tratamento? Reações emocionais. A gente pode esperar, porque vai aparecer. Assim como todo processo psicoterapêutico, né, gente? É comum que algumas emoções venham à tona. Porém, o cliente fica livre para decidir para o reprocessamento, além de receber orientações do terapeuta para lidar com os sentimentos que surgirem. Olha, isso é muito importante. O que acontece é assim. Deixa eu ver um exemplo bem recente de reações emocionais. Ah, uma paciente estava fazendo reprocessamento, o tema é abuso na família, abuso financeiro. Ela é bem-sucedida financeiramente, a família é muito pobre, então eles abusam dela. Então ela paga um sobrinho, até para o sobrinho sair com a namorada, ele pede dinheiro para ela. Aí a mãe, o pai é alcoólatra, a mãe. Nunca ninguém liga para ela e fala: Ei, tá tudo bem com você? Não, olha, o aluguel de fulano venceu. Olha. E ela começou a saber, ela não tinha consciência disso. Ela tinha transtorno alimentar, né, como regulação emocional, mas ela não tinha noção que era isso. Ok, no reprocessamento foi aparecendo, foi aparecendo. Aí essa paciente, ela atrasou o pagamento para mim. E aí eu fui cobrar e ela teve uma reação comigo. Ela começou ela achou que eu fosse como se fosse a mãe dela, como se fosse o sobrinho dela, como se fossem os familiares dela. Então, depois que ela se regulou, ela queria parar a terapia por causa disso. Ela já estava 15 dias sem pagamento. E eu fui cobrar. E aí ela entrou e depois, mais tarde, eu fui falar. Ah, ela falou, é mesmo, Revi, foi uma projeção, foi uma questão, uma reação emocional do padrão que eu vivo na minha família. Então, isso pode acontecer. Eu tive um paciente também que, isso lá atrás, ele era descendente de italiano. E ele era pequenininho, foi criado pelo avô. E o avô abusava dele. Ele, sexualmente. E aí, ele começou a xingar em italiano. Eu entendo algumas poucas palavras em italiano. E aí, ele começou a xingar o avô italiano. Eu deixava ele xingar. Cada palavrão cabeludo, mas eu deixava ele. A reação dele tinha que ser em italiano. Eu falei, pode falar. E eu, pode falar o que que tá. O que se passa. Ele começou a falar o que que era, né? E o que que vem? Vem isso tudo em italiano, porque para ele era importante essa reação emocional do jeito que ele puder. E às vezes ele vai ficar com raiva de você, pode projetar também. Então a gente pode avisar e deixar essas coisas acontecerem em clínica. Porém, o cliente fica livre para decidir para o reprocessamento, além de receber orientações do terapeuta para lidar com os sentimentos que surgirem. Então, às vezes eu dou esses exemplos assim meio um pouco curiosos, né, diferentes para o paciente, para ele saber que ele está livre para manifestar o que vier. Eu falo, inclusive a fala muito comum é: deixa vir o que vier. Deixa vir o que. Dê boas-vindas a todo e qualquer sentimento, emoção, pensamento que ronde você. Não resista. Né? Então, isso é muito importante para o paciente ver. Nossa, é que eu estou aqui dentro dessa sala falando de coisas tão íntimas. Eu não estou acostumado com isso no mundo. Eu não estou acostumado a falar de mim.
Eu estou acostumada a me aprofundar, né? É verdade? A gente não é assim com a- como que eu vou falar disso? Nunca falei isso para ninguém. Será que é só eu que sou assim? Então, entender que nós somos muito mais iguais do que diferentes. Então, ajudar dando exemplos. Isso pode surgir, né? Outra coisa que a gente pode esperar, redução gradual da carga emocional com a evolução do tratamento, a intensidade emocional associada à memória traumática tende a diminuir significativamente. Então, ele vai mensurando. Apesar da terapia MDR costumar ter resultados bem mais rápidos do que outras formas de psicoterapias, é verdade, cada paciente é único e o tempo de tratamento pode variar. Claro, gente, a gente sabe disso. Então, as TCCs, né? Eu falo que o MDR é uma estruturação cognitiva. Então, a gente vai fazendo esses movimentos, não é mais aquela coisa que fica anos e anos e anos. Não, porque ele já vai no alvo, ele não fica lá na sala procurando o arquivo. Ele já sabe qual que é o arquivo e já vai trabalhar aquilo. Ah, acontece muito isso. Será que o que eu pensei, será que o que eu senti foi uma fantasia da minha cabeça? Será? Isso não importa, gente. Guardem bem isso. Isso não importa. O que importa é o que a impressão que ele traz. Ok, segue com isso. Vamos ver o que isso quer dizer. Não importa isso. Não importa se foi uma fantasia dele da infância ou se foi realmente aquilo que aconteceu. O que importa é que ele traz aquilo e ele traz aquilo não é por acaso. Precisa ser reprocessado que aquilo tem um significado. Isso é muito importante. E avisar para ele, porque tem muita gente que fala: nossa, acho que, principalmente os mais nacionais resistentes, ah, eu acho que eu estou inventando isso, acho que isso não aconteceu, não. Ah, eu acho que é que eu tenho raiva de fulano, então pensei, não interessa, segue com isso. Se isso apareceu é porque tem um porquê. Nada acontece aleatório. Então vamos com isso. Então a redução gradual vai acontecendo. Aí vem a melhoria dos sintomas, sintomas como pesadelos, na hora que a pessoa está ativada, principalmente no TEPT, flashbacks, ansiedade, e outros reduzem significativamente à medida que o tratamento avança. Então, na nova percepção do trauma, ao longo do tratamento, os clientes começam a ver a experiência traumática de uma perspectiva diferente e mais adaptativa para a vida, porque ela estava adaptativa para encapsular o trauma. É assim que o nosso corpo faz. Agora, ela vai ser adaptativa para ir para o mundo, para resolver, para ser, para viver. Os pacientes falam: eu estou vendo a vida mais colorida. Nossa, parece que as coisas estão mais leves. Nossa, parece que eu estou mais no chão, a coisa está mais clara, mais nítida. Parece que as pessoas estão mais nítidas. Tem um questionário que eu gosto de fazer em todos os meus pacientes, que é o DS. A gente faz esse questionário para ver o nível de dissociação do paciente. Então, tem pacientes que estão totalmente dissociados. Então, se eles estão dissociados, a gente tem que ir mais devagar, porque tem muita coisa ali. Tem muita coisa. Ou muita coisa, ou uma coisa muito forte para ele. Então, a gente vê que ele está fora, a pessoa está fora. Eu tive um caso de uma senhora, a minha paciente mais antiga, 84 anos. Ela foi assaltada. Ela foi sequestrada e assaltada e não percebeu. O que é isso? Dissociação. Então, melhoria dos sintomas, a nova percepção do trauma. Ao longo do tratamento, clientes começam a ver a experiência traumática de uma perspectiva diferente, mais adaptativa. A experiência não é esquecida, mas é possível ganhar um novo olhar para essa experiência. Diferenciando o EMDR de outras terapias. Foco no reprocessamento. O foco não é falar. Os pacientes estão muito acostumados a ficar no blá blá blá. No MDR não tem isso. A gente fala, vai. Opa, peraí, vamos voltar aqui. Pá, é focada. A gente abre a fenda e vai fundo naquilo. A gente até fala, olha, você está fugindo, ó, vai aqui. A gente vai enquadrando o paciente muito. Então, o foco do MDR é na estruturação da memória traumática a fim de deixá-la mais adaptativa. Inclusive, os pacientes mais traumatizados, eles fogem muito. Eles começam a falar, a gente percebe, vocês percebem. A gente começa a falar, eles começam a falar uma coisa, daqui a pouco é outra, você fica tentando. Se você deixar, ele leva você no blá 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 e não chega em lugar nenhum.
Então, o cliente não revive o trauma. Guardem isso. Ele não revive o trauma. Os clientes não precisam falar detalhadamente sobre o que aconteceu. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma amiga que teve câncer de mama, que eu faço reprocessamento nela. E eu falo, não precisa falar. Não precisa, você sabe. Só mensurando, só mensurando. Segue com isso, segue. Entra na emoção, vai adaptando. É lindo. Eu também já fui reprocessada por uma amiga também, né? Eu tenho amigos psiquiatras que enviam pacientes. Eu tenho amiga psicóloga que ela envia pacientes quando ela tem uma questão pontual. Vai lá na Revi trabalhar esse tema específico, não tem problema. Acontece também. Se o psicólogo está de acordo, eu explico para ele e a gente faz o reprocessamento daquele tema. Não precisa falar detalhadamente sobre o que aconteceu, que pode ser um alívio para muitos, principalmente aqueles mais reservados. Tem gente que não vai falar. Eu passei por abuso, não vai falar. Eu tenho raiva, não vai falar. Porque são coisas tão deles, não importa, não precisa falar. Esse mesmo lá do italiano, eu não entendi muita coisa lá do que ele falou. E ele reprocessou o conteúdo dele em italiano, né? Resultados percebidos mais rapidamente comparado a outras terapias. O MDR frequentemente produz resultados significativos em um período mais curto de tempo, mas é importante ressaltar que cada cliente é único, portanto, o tempo varia de um para outro. Isso aqui a gente já falou, né? Mitos e verdades sobre MDR. Esse aqui foi o mais legal. Mitos e verdades que a gente vê por aí. Aliás, até mesmo pessoas muito famosas na linha da TCC falando do MDR sem entender. E eu fiquei assim abismada. Falei, nossa, ainda bem que eu estudei. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Chesterton, que ele fala assim: estude, estude para que aqueles que dizem que estudam não te enganem. E aí eu falei, ainda bem que eu sei o que é, que isso que ela está falando é balela. Então, mitos e verdades sobre o MDR que a gente vê por aí na internet. Mito. O MDR é uma terapia alternativa sem base científica. Mito. Verdade. Qual que é a verdade? O MDR é uma terapia baseada em evidências reconhecida e indicada por organizações da saúde mental, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Mito. O MDR foca apenas no passado. Verdade. O MDR, qual que é a verdade? O MDR envolve componentes que abordam circunstâncias passadas, presentes ou futuras. Aqui não saiu, mas presentes ou futuras. Então, você pode trabalhar uma coisa lá do passado, você pode trabalhar uma questão que você está atravessando nesse momento, e você pode trabalhar o futuro também, a perspectiva que você tem do futuro também. Você pode trabalhar com MDR. Não tem nada a ver com. Tanto que no próprio protocolo, a gente tem uma fase, na oitava fase, que a gente cria uma história, pede para o paciente criar. A gente não, a gente pede para o paciente criar uma história aonde algo que é perturbador pode ativar de novo ele, e ele se vê nisso, a gente vai checar se ele consegue sustentar o bem-estar ou se ele cai de novo no mal-estar. Aí a gente também tem uma prova. Nossa, eu falei aí na história, eu consegui dar a volta por cima, deu tudo certo. É tudo, vai criando redes mais adaptativas. Mito. O MDR é doloroso emocionalmente. Não é verdade, gente. O MDR, embora possa haver desconforto inicial, principalmente no começo, quando a pessoa ainda não entende isso, ela pensa que é uma coisa que ela vai ficar assim fora de si, não vai conseguir lidar com aquilo, né? Muitas vezes a pessoa não quer, porque é um espinho que ela tem que tirar aí, né? Eu estava na minha terapia falando assim, é um espinho, se você mexer, dói, se você deixar quieto, dói, se você não tirar, ele dói também. Então, a gente tem essa ideia da nossa dor emocional. A gente pensa que vai mexer, ai, não quero mexer nisso, não. Né? Sendo que a melhor coisa é mexer nisso logo e reprocessar e entender isso de uma forma mais adaptativa. A verdade é que, embora possa haver desconforto inicial, o MDR visa reduzir o sofrimento emocional. Essa é a verdade. Mito. Qualquer pessoa pode aplicar o MDR.
que parece que é só fazer assim, né? Virar o olhinho, igual muita gente, eu ouço falar, gente famosa da TCC falando isso aí. Não é. A verdade é que para tornar-se um terapeuta de MDR é necessário ser psicólogo ou médico e realizar formação específica. E a formação são poucas redes que dão aqui no Brasil. Aonde eu fiz a minha formação é no Espaço da Mente, com o Dr. Maurício. E, inclusive, essa aula é embasada na aula dele. Então, eu me embasei muito nele para poder fazer essa aula, no Espaço da Mente. É no Espaço da Mente, Dr. Maurício. Então, gente, nós somente médicos e psicólogos, não precisa nem falar por quê, né, gente? Porque tem de terapeuta aí falando de saúde mental que não entende nada, faz curso de final de semana, isso aqui é minha crítica. E nós temos, sim, somente nós e médicos que podemos aplicar. E tem que se formar. Ah, aqui voltando. Eu já atendi pessoas que vieram, terapeutas, não eram psicólogos, terapeutas, já foram dois casos, que vieram querer entender como funciona. Eu vi que a pessoa estava querendo entender para usar na clínica dela. Não vai rolar, porque é complexo. Não, parece simples, mas não é. Então, na formação é muito complexo. Parece que é simples ali, mas não é. Igual quando a pessoa fala, ah, eu vou na terapia para conversar, né? Parece que é simples, mas não é. Então, o MDR é a mesma coisa. Incorporando o MDR na prática clínica. Psicólogos e psiquiatras interessados devem buscar treinamento específico em MDR, oferecido por instituições sérias e reconhecidas. Então, eu indico o espaço da mente. A formação em MDR. Incorporar o MDR na prática clínica permite oferecer uma abordagem terapêutica eficaz e baseada em evidências para o tratamento de traumas. O EMDR também pode ser agregado junto a outros planos terapêuticos. Então, se você é psicanalista, se você é da área humanista, se você é junguiana, eu sou junguiana, fiz muito tempo grupo de estudo, mais de 12 anos de grupo de estudos em Jung, na JUSP, fiz terapia junguiana, então dá para fazer. Trabalho muito com sonhos, tem pacientes que vêm reprocessa sonhos, os arquétipos, tudo isso também é possível. Então, não precisa ser só da TCC. Você pode fazer outras práticas, ele casa também. Você não vai misturar, são coisas separadas, mas a sua bagagem vai ajudar muito. Tanto que, na época que eu comecei, em 2008, quando eu comecei a fazer a primeira formação, na minha primeira formação, eu fiquei pensando que era uma coisa tão rasa que eu falei, gente, isso aqui não vai resolver nada. A gente estuda tanto para a gente chegar aqui, virar o olhinho e resolver, né? Então, eu tinha essa crença, né? E o MDR não é uma técnica, guardem isso. O MDR é uma abordagem, é uma abordagem. Você não vai misturar. Misturar é diferente de incluir. Você pode incluir, você não vai misturar. Né? São coisas diferentes. Benefícios para a prática clínica. A formação em MDR pode ajudar terapeutas a se destacarem, oferecendo um serviço seguro, eficaz e diferenciado. Então, isso é fundamental. É uma coisa que ajuda muito no mundo atual, no que nós estamos atravessando desse momento. Né? Nós sabemos que as coisas não são rápidas, nós sabemos que tudo é processo, mas existem coisas aí acontecendo que otimizam a nossa prática. E quando o paciente sai satisfeito, o que acontece? Ele vai indicar outros. Então, é uma coisa que, assim, você fica anos, é legal a gente também se aprofundando. Tem pacientes que não fazem MDR, né? Tem alguns casos que esse paciente não faz MDR. Então, existem casos, mas também a maioria adere ao MDR. Nesse caso, eu tô só com uma que já faz tempo, ela está há 8 anos, mas ela vai pro. Já dei alta para ela, ela volta. Então, são coisas que é dela, é dela. Então, é uma coisa que a maioria fala, nossa, que legal. Para minha vida é antes e depois do MDR. E eu também, antes e depois do MDR. A formação em MDR pode ajudar terapeutas a se destacarem, oferecendo um serviço seguro, eficaz e diferenciado. Acho que eu já falei isso aqui no outro, né? Falei, repeti aqui.
Impactos do EMDR. Ressignificação da dor. É isso que tanto é nosso sonho, na verdade, nosso sonho de consumo, ressignificação da dor. Então, o MDR ajuda os pacientes a ressignificar suas experiências traumáticas, transformando-as em oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Após o tratamento, muitos pacientes relatam se sentir mais fortes e capazes de enfrentar desafios futuros com mais resistência. Então, nós estamos falando também da não fragilidade, né? Da abordagem que vê que além da resiliência, né? Tem gente que a resiliência é quando você passa bem pelo problema. E além da resiliência é quando aquele problema se torna um impulso para você ser melhor. Pelo caminho da sua dor, ali tem como se ali tivesse uma joia para você entender algumas coisas sobre até seu propósito de vida. Né? É muito legal isso. E é muito bonito. Histórias de sucesso, numerosos casos de sucesso demonstram como o MDR tem transformado vidas, permitindo que pessoas superem traumas e retomem o controle de suas vidas. Há, inclusive, histórias de famosos como o príncipe Harry, a atriz Sandra Bullock, que estão famosas aí usando o EMDR. Muito interessante. E no filme, né, do príncipe Harry, né? Charles, não, Harry, a gente via, dá para ver o quanto que ele sofreu na questão do apego, né? E uma coisa também, né? Quando a pessoa recebe um diagnóstico difícil, um diagnóstico de uma doença grave, é muito legal a pessoa passar pelo MDR, porque ela aprende a passar, a atravessar esse momento com dignidade. Pessoas que estão em tratamentos paliativos, então ela começa, ela ganha recursos, é muito bonito de ver. Eu estou passando isso com essa amiga, né? Eu estou reprocessando ela e ela é amiga querida, é uma amiga íntima mesmo. É engraçado que é uma amiga íntima. E coisa que em outras abordagens isso não pode acontecer, né? Mas com a MDR, e com ela sim, porque por conta, ela também é psicóloga, né? E aí ela teve o câncer de mama e assim, se sentindo muito mal. E o que piora é o quadro dela. Então, a aceitação do diagnóstico, a aceitação dos cuidados paliativos. Então, tudo isso está ajudando muito o MDR. É como se aquele MDR buscasse a nosso motor principal, nossa essência mais organizadora, né? A enfrentar as coisas de uma forma mais adaptativa. Né? O papel dos movimentos oculares no MDR. Os movimentos oculares são uma forma de estimulação bilateral que ativa ambos os hemisférios cerebrais, facilitando o reprocessamento das informações. É como se a gente fizesse assim. Eu lembro que na formação o professor falava assim: a gente vai embaralhando o negócio para confundir um pouco o emocional para o racional entrar em ação. Vamos lá. A gente vai fazendo esse movimento para cá, como se uma dialética. Você vai, isso aqui, mas isso aqui, isso aqui. Ah, mas isso aqui lá. E vai acontecendo a resolução nos movimentos oculares. Os movimentos oculares dividem a atenção entre a memória traumática e o estímulo externo, reduzindo a intensidade emocional, que é a teoria da atenção dual. Então, a gente está sempre a gente vai para o passado e no presente. Lembra da reunião entre o cérebro racional, o cérebro emocional e o cérebro sensorial? A gente vai nessa reunião o tempo todo. Vai acontecendo o tempo todo. Além dos movimentos oculares, outros estímulos bilaterais, como os toques alternados ou sons, podem ser utilizados dependendo da preferência do paciente. Tem paciente que não gosta. A maioria gosta do abraço da borboleta e fechar os olhos porque eles visualizam melhor. Outros, eu utilizo dois estímulos. Eu utilizo principalmente no online, né? 90% dos meus pacientes hoje não são do Brasil. E eles fazem online. Nunca me viram pessoalmente. Então, eles fazem os movimentos e junto com o movimento do estímulo tátil, ele faz o movimento ocular também. Tá vendo aqui, ó, o meu olho? Ele vai fazendo junto, dois movimentos. Às vezes, quando o paciente está muito racional ou muito resistente, eu utilizo mais de um, ou faço um movimento mais rápido, para que ele entre em contato melhor com a memória. Atenção dual
É o passado com o presente, passado, presente, o tempo todo. Passado e presente, passado e presente. O próprio protocolo oferece essa estrutura. Além dos movimentos oculares, outros estímulos bilaterais, como toques alternados, que eu já falei. Desculpa, gente, eu já falei isso aqui. Vamos para o próximo. Alternativas aos movimentos oculares. Além dos movimentos oculares. Gente, já falei isso aqui. Desculpa, gente, acho que eu estava tava variando aqui, né? O MDR e a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, como nós todos sabemos, refere-se à capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais e reorganizar-se sempre que necessário. Conceito de neuroplasticidade. O MDR utiliza a neuroplasticidade para facilitar a reorganização das redes neurais associadas em memórias traumáticas. Então, a gente tem estudos onde a pessoa está fazendo os movimentos oculares, está ativando está muito ativado no límbico, você vê. Aí a pessoa, no final do protocolo, a pessoa está no racional, ela tá mais equilibrado, as duas, as outras partes. Gente, me dá só um minutinho que eu vou pegar um pouquinho de água. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Minutinho só. Muito bem, muito bem. Vamos voltar aqui. Aproveitei para no banheiro também. Então, MDR e a neuroplasticidade, que eu já falei. Evidências de neuroimagens. Estudos de neuroimagem mostram mudanças na atividade cerebral após o tratamento com MDR, sugerindo uma reorganização neural positiva na imagem acima, que eu falei acima, mas está do lado. Pode-se ver claramente a diferença no cérebro pré e pós a sessão. Então, existem partes que estão mais ativadas na hora que você está passando pelo início do reprocessamento e depois tende a se equilibrar mais, fica mais organizado dentro do cérebro mesmo, né? No sistemas ativados.
O MDR e as diferentes faixas etárias. As crianças podem o MDR pode ser adaptado para crianças, usando, né? Usando técnicas lúdicas para facilitar o processamento de traumas infantis. Isso eu tive em 2008, uma menininha que tinha sofrido abuso pelo padrasto, 8 aninhos. E no início eu colocava o fone de ouvidos com a música, pedia para ela desenhar, a gente não fala diretamente, né? Hoje eu não atendo mais crianças, mas na época eu atendia. Faça um desenho, né? Eu colocava o fone e ela, vamos desenhar? E ela pegava lápis de couro, giz de cera. Eu pegava na folha, a folha estava pesada, assim, vermelho, preto, uns desenhos assim com falos enormes, e aquilo me cortava o coração. Por que eu parei de atender criança? Eu não dá. Eu preferia atender o trauma a criança adulta de dentro de cada um. Aliás, a criança dentro de cada adulto, né? Eu atendo crianças até hoje, que é a criança dentro de cada um. Então, depois com o reprocessamento, as cores foram suavizando. O que acontece? Esse desenho te incomoda? Ai, me incomoda 10. Ai, eu tô agoniada. Ai, eu tô presa. Aí foi melhorando, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Foram 3 meses. E aí o desenho foi ficando com cores pastéis, com amarelinho clarinho. Aí quando te incomoda, aqueles, aqueles símbolos foram desaparecendo. Foi lindo. Bebês, bebês. Então dá para fazer com crianças. Adolescentes também pode se beneficiar para lidar com traumas escolares, bullying, questões de identidade. E o adulto, idosos também, para tratar uma variedade de traumas e condições. Desculpa, gente, não ficou bom esses slides, não. E os outros, alguns outros também, né? Então, para condições relacionadas ao estresse, traumas antigos ou recentes, melhorando a qualidade de vida. Como eu disse, eu tenho uma paciente a mais idosa, tem 84 anos, a paciente mais velha que eu tenho, uma graça. E ela trabalha com MDR. Ela foi sequestrada e não percebeu. Foi sequestrada. Os sequestradores levaram ela ao banco. Ela sacou o dinheiro da herança do pai. Isso na década de 80, não tinha celular. E eles deixaram ela no meio da rua. E depois o marido que foi buscar ela, ela foi entender o que tinha acontecido. Isso é dissociação, gente. MDRI, pesquisas científicas, estudos controlados randomizados, têm demonstrado a eficácia do MDR, especialmente para tratamento de TEPT. Então, quando eu falo que, para mim, o padrão ouro para TEPT é o MDR. E TEPT é um transtorno pós-traumático, ou seja, aconteceu o evento, lá na frente que a pessoa vai lidar. Olha para essa lógica para os nossos problemas. Aconteceu lá, mas a gente parece que está acontecendo cá, não é verdade? Neuroimagem, né? Aí as pesquisas de neuroimagem mostram mudanças na atividade cerebral após o tratamento com MDR, comprovando uma reorganização neural positiva. Isso não temos dúvidas. Está terminando. O MDR e outras terapias. Estudos comparativos indicam que o MDR é tão eficaz quanto ou mais eficaz que outras formas de terapia para tratar trauma e muitos casos também, além do trauma. Pesquisas em andamento, atualmente aqui em 2025, segue sendo estudado e aplicado em diversas condições psicológicas. Eu uso com todos os meus pacientes, menos uma que faz terapia, é mais uma manutenção que ela faz, né? Ela gosta de falar. Treinamento básico em MDR. Requisitos iniciais. Na época, para participar da formação em terapia MDR, é necessário ser psicólogo ou médico, a partir do último semestre da graduação. Estrutura do treinamento. O curso de MDR eficaz, eu fiz no Espaço da Mente. Então, todo esse material aqui, que eu disponibilizando para vocês, é um material baseado no protocolo do Espaço da Mente, e os protocolos são todos iguais, mas esse material, especialmente do Espaço da Mente,
E se vocês quiserem, se quiserem indicação, eu indico o Espaço da Mente, que é onde eu me formo, né? Além da formação, nós temos, entra, né, com a formação básica, você passa por essa formação, aí tem um número de horas para você fazer, como estágio, os atendimentos, tem um número de horas para você fazer atendimentos de pessoas, utilizando os protocolos. E depois tem a fase intermediária e depois tem a fase 2. São duas fases. E aí você faz, depois que você fizer esse número de horas, você vai também ter um número de horas para a fase intermediária e depois para a fase 2. Na época, quando eu fiz em 2008, a pessoa tinha que pelo menos ter 2 anos de experiência em clínica. Hoje em dia, a pessoa pode já fazer no último semestre da graduação. Então é isso, gente. Eu acho que se tivéssemos aqui ao vivo, poderíamos tirar mais dúvidas, né? Ou falar de casos, estudar casos, mas esse é o básico, né, do MDR para vocês. Tenho muita gratidão por ter encontrado essa terapia. Eu tive muita resistência no início. Falei, gente, eu vou estudar tanto para fazer esse movimento virar olhinho, né? Como eu vi na uma pessoa famosa, né, da TCC que eu sigo, que eu gosto, admiro muito, mas que falou mal do MDR, falou, isso não tem evidência nenhuma, então dá para vocês verem que tem evidência sim, e que vocês podem, né, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, @Reviane, Reviane psicóloga EMDR, né? E ali eu falo pouca coisa, assim, um pouco sobre MDR, falo sobre TCCs e as terapias contemporâneas, né? Também uso as psicodinâmicas dependendo do caso, né? Tem muita, gosto muito da terapia dos esquemas, da Jung, eu gosto muito da arte terapia, então conforme muito cada tipo de paciente, são 24 anos, então não dá, é um repertório assim que fala, nossa, não dá para falar, ficar só numa coisa, eu vou usando tudo o que eu posso utilizar para o meu paciente. Então, esse foi meu recado para vocês. E qualquer dúvida, tem meu e-mail também, Reviane, que é meu nome, psi@gmail.com. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero ter esclarecido as dúvidas principais. E procure o Espaço da Mente. Está bem amplo, está bem divulgado nas redes. O Maurício, a Miri Isabel, são grandes professores da minha vida e também do MDR, tá bom? Um beijo para vocês e até eu interromper aqui e até uma próxima oportunidade. E obrigada, sim, principalmente a Jéssica pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Ela quem me indicou e muita alegria aqui fazer essa palestra, essa aula.